Amém? Ritual de todos os domingos, né? E tal. Então não vou nem falar nada que os irmãos já me conhecem. Já estão aprendendo a me suportar há algum tempo. Tá tudo em paz. Irmãos, todos bem? Na graça? Apoiados na graça, na misericórdia de Cristo Jesus? Amém? Quando nós perguntamos se estão bem, não é apenas sobre a condição do dia de hoje, mas sobre um estado de permanência em quem? Você ouviu isso? Amém ou não? Então, quando a gente pergunta assim, vocês estão bem? Claro que a gente quer que o irmão tenha liberdade de derramar o coração e falar as coisas que estão enfrentando. Contudo, a nossa compreensão deve ser não apenas sobre o dia de hoje, não sobre o meu momento agora, mas sim em quem eu me apoio. E eu me apoio na graça que há em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Todos bem, irmãos? Amém? Porque estamos nos apoiando na graça que há em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, nós temos hoje um lindo desafio no compartilhar das Sagradas Escrituras. Ao longo das últimas semanas, nós temos compartilhado algumas mensagens falando sobre alguns assuntos, alguns temas, sempre na perspectiva de criação, queda, redenção e consumação. Então, talvez duas das últimas mensagens que eu tive a oportunidade de compartilhar, e o Rafa também, talvez tenham sido algumas mensagens muito importantes para a nossa prática cotidiana, que é falar sobre família, por exemplo. Quando abordamos aqui sobre família na perspectiva da criação, abordamos família na perspectiva da queda, o que aconteceu com a família no momento da queda da humanidade, como foi a obra da redenção sobre a família e qual é a nossa expectativa no dia da consumação de todas as coisas, que é fazermos parte daquela família completa de Deus, plena e perfeita, onde não haverá mais tensões, porque tudo terá sido finalizado. Também abordamos sobre um assunto tão sensível, que foi o assunto sexualidade. No mesmo prisma de criação, queda, redenção e consumação, alguém que não esteve presente, ouviu as mensagens nas plataformas ou não? Então, quem não esteve presente, irmãos, nós consideramos muito importante que você ouça essas mensagens. Por quê? Porque muitas vezes, até mesmo no momento de atendimento pastoral, de aconselhamento, a gente vai tratar, às vezes, algo que a gente percebe que a base das Escrituras não foi construída no coração do irmão. E por que não foi construída? Porque ele não ouviu aquela mensagem que foi tão importante para a vida cristã comum e cotidiana. Os irmãos compreendem essa minha instrução da parte do Senhor ou não? Amém? E hoje nós queremos trazer uma palavra acerca de cidadania. Amém? E queremos olhar esse assunto na perspectiva de criação, queda, redenção e consumação. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 22. E vamos ler dos versos 15 ao 22. Mateus capítulo de número 22, versos 15 ao 22. Os irmãos que encontrarem, já vamos nos colocando de pé. Quantos encontraram aí, irmãos? Mateus 15. Mateus 22, perdão. Mateus 22, versos 15 ao 22. Tudo bem? O texto sagrado começa dizendo o seguinte para nós. Então, os fariseus se retiraram e consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para lhe dizer: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros, porque não olha para a aparência das pessoas.
Assim sendo, diga-nos o que o Senhor acha. Perdão. Assim sendo, diga-nos o que o Senhor acha. É lícito pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a maldade deles, respondeu: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostre-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe um denário e Jesus lhes perguntou: de quem é esta figura e esta inscrição? Eles responderam: de César. Então Jesus lhe disse: deem, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e, deixando-o, foram embora. Vamos mais uma vez falar com o Senhor. Pai bondoso e querido, nós queremos mais uma vez colocar diante do Senhor a nossa mente, as nossas emoções, as intenções do nosso coração, dizer para Ti, Senhor, que sim, a nossa mente humana muitas vezes é enrijecida e obstinada. Por isso nós queremos, Senhor, submeter a Ti a verdade da Tua palavra, o nosso coração e os nossos pensamentos, para que dogmas, sofismas, que são verdades parciais tratadas como absolutas, nós queremos, nesse momento, dizer abaixo todo engano, a fim de que a palavra da verdade encontre lugar na nossa mente e em nosso coração. Dá-nos um espírito brando, Senhor, para que possamos ouvir todo o conselho do Senhor e não apenas recortes das Escrituras, a fim de que sejamos guiados por todo o caminho, a toda a verdade, e que dessa forma possamos ser amadurecidos também em todas as áreas da nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, irmãos? Pode se sentar. Irmãos, compartilhando com a minha esposa na noite de ontem, a gente conversando ali um pouquinho sobre a temática que temos proposto. É curioso porque quando a gente propôs os temas e a sequência metodológica que nós utilizaríamos, eu não tinha planejado que falar sobre cidadania, governo e política coincidiria exatamente com o dia 7 de setembro. Eu admito que eu titubeei um pouquinho e disse, eu acho que eu vou inverter o assunto, dado ao momento de fervilhar político que nós estamos vivendo, porque não é a intenção da igreja sermos aqueles que fermentam, mas sermos aqueles que trazem luz. Amém, irmãos? Contudo, há algumas, entre aspas, coincidências que eu não quis, então, deixar passar. E achei oportuno, sim, trazer esse compartilhar na manhã de um dia 7 de setembro. Amém, irmãos? Eu quero começar, como introdução desse compartilhar, trazer duas palavras para nós, a fim de começarmos a construir bases de conhecimento à luz das Escrituras. Amém, irmãos? Porque, como temos dito, lembro da primeira mensagem que pregamos dessa série, que foi focada em um texto. Até o final, todo mundo já vai ter que me dizer de qual foi o texto que a gente abriu essa série, irmãos. Qual foi o texto que a gente abriu essa série? Desse jeito eu vou puxar a orelha da igreja, irmãos. O texto que utilizamos como ponto de partida para a nossa série, o que o Evangelho produz, foi 1 Coríntios, capítulo 15, que haviam problemas na vida da igreja, capítulo 15, 15. Porque haviam problemas na vida da igreja, e Paulo foi anunciando problemas de culto, problemas na área sexual, problemas
inúmeras áreas, e Paulo vem assim, ó, eu não tenho como responder todas as coisas agora, mas uma coisa eu posso dizer para vocês, eu vos preguei o Evangelho de Cristo. Então nós não podemos responder às questões desse tempo com os filósofos e pensadores desse tempo, mas precisamos responder aos desafios deste tempo com os princípios eternos, visto que viveremos com ele por toda a eternidade. Então, um preceito passageiro, ele não pode nortear alguém que viverá eternamente. Você ouviu essa primeira reflexão ou não? Então eu não posso escolher os filósofos dos dias atuais, vou escolher então para ouvir Mário Sérgio Cortella, vou escolher ouvir pensadores reflexivos como Augusto Cury, vou ouvir então Luiz Felipe Pondé. Não, irmãos, Paulo diria, porque eu vos preguei o Evangelho, e eu que sou chamado a viver para a eternidade, não posso modelar o meu pensamento por preceitos temporais. Quantos estão compreendendo isso, irmãos? Até porque o homem muda, as gerações mudam, os governos mudam, a política muda, mas o nosso Deus é o mesmo e nele não há sombra de variação. Ele é o mesmo que era, que é e que há de vir. Então, por isso, olhar para as Escrituras para responder às questões do tempo presente. Amém, irmãos? E há duas palavras que são governo e política, que nós queremos começar conceituando isso. Quando nós falamos sobre governo, segundo a perspectiva contemporânea, é uma instituição estabelecida por Deus para restringir o mal, preste atenção nisso, para restringir o mal, promover a justiça e garantir a ordem na sociedade. Então, qual é o papel de um governo quando compreendemos desde os primórdios da humanidade? Um governo é estabelecido a fim de que ele possa, primeiramente, restringir o mal, promover a justiça e garantir a ordem estabelecida. A política é o meio, é a metodologia, é a forma pela qual homens e mulheres organizam a vida em comum, administrando a cidade e buscando o bem-estar da comunidade. Então, quando nós pensamos no nome, na organização, na estrutura de governo, está falando sobre meios de gestão para conferir ordem, justiça e paz para a comunidade. Amém ou não, irmãos? E política são os meios práticos de como realizar a ideia de um governo equilibrado e saudável. João Calvino definia o governo civil como um dom precioso de Deus para manter a ordem e possibilitar que a vida em sociedade não descambe para o caos. Então, note que um dos reformadores, os quais reconhecemos de forma grande notoriedade, Calvino acreditava que o governo civil não deve ser demonizado, porque ele é uma dádiva do Senhor para garantir a ordem e possibilitar uma vida em sociedade que impeça que as coisas caminhem para um caos. Hermann Bavinck destacava que a política pertence à esfera da graça comum e que Deus preserva a humanidade e concede estruturas de ordem para que a vida siga adiante. Uma das primeiras coisas, irmãos, que nós precisamos, como igreja, ter clareza e compreensão, e quero lembrar, trazer aqui para o nosso compartilhar palavras do pastor Arioval Gomes,
da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, quando em um dos seus sermões acerca de o cristão e a política, ele puxou uma pergunta que eu notei que a igreja como um todo titubeou em responder e quero trazer isso para nós essa manhã. De onde procede a autoridade de um governo? Eu vou perguntar mais uma vez. De onde procede a autoridade de um governo? Procede de Deus. Deus é o único que detém toda a autoridade e ele confere autoridade aos homens. Pastor, mas tem autoridade que parece que veio do capeta, pastor. Contudo, quando nós pegamos o livro do profeta Daniel, nós vemos que homens maus foram colocados em posições de autoridade e governo, a fim de conferir juízo ao povo e quebrar o coração do povo, a fim de que o povo se voltasse novamente para Deus. E a palavra nos ensina que o Senhor põe reis e o Senhor depõe reis, porque tudo é feito segundo a sua soberana vontade. E o Senhor, em sua soberania, irmãos, preste bem atenção no que eu quero dizer aqui. Eu libero paz de Deus sobre o seu coração, assim para você ouvir o que eu vou dizer. O Senhor, em sua soberania, continua sentado em seu alto e sublime trono, e a sua vontade, como decreto, se cumprirá. Então eu não preciso temer o homem, mas devo eu temer aquele que é o detentor de todo o poder e de toda a autoridade, a saber, Cristo Jesus, o Rei da Glória. Sabe, C.R. Sproul lembrava que a autoridade do Estado não é absoluta. A única autoridade absoluta é a autoridade da parte de Deus. Mas derivada de Deus existe para proteger o inocente, para punir o malfeitor e criar condições de paz. Então, C.R. Sproul, quando está redigindo acerca desse assunto tão importante, ele está dizendo, olha, o Estado tem autoridade, mas a autoridade do Estado é para. E aí eu quero que você atente a isso, porque eu vou costurar o fim da mensagem com essa introdução. Sabe qual é o papel do governo do Estado? O papel do governo do Estado é proteger o inocente, punir o malfeitor e criar condições de paz para a vida comum. Esse é o papel de um governo. Você ouviu isso ou não? Portanto, governo e política são instrumentos de Deus para que o povo viva bem, em paz e com tranquilidade. E há um ensino nas Escrituras. Abre para mim, Felipe, por gentileza. 1 Timóteo, coloca na tela para nós, por favor. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 1 e 2. Vamos abrir esse texto, irmãos, também? Registre esse texto. Temos aqui as Escrituras nos ensinando algo. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 1 e 2, a Escritura nos diz assim: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Então, estamos falando de todos aqui. Agora, a segunda parte do versículo diz: orem em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Você sabe o que Paulo está aqui instruindo Timóteo? Irmãos, nós estávamos aqui lendo um texto que Paulo escreveu ali, talvez perto do ano 50, 60 depois de Cristo. Esse texto, ao ser escrito, nós sabemos que a Europa estava tomada por um império conhecido como Império Romano. E o Império Romano, ele era benevolente ou era um império tirano? Era extremamente tirano, irmãos. E Paulo não está aqui conclamando o povo à contenda. Paulo está aqui diante da injustiça que ele presenciava, está dizendo: orem pelos reis. Orem
por aqueles que exercem autoridade. Para que nós possamos, aí agora ele se inclui, para que vivamos uma vida mansa e tranquila com toda piedade e respeito. Irmãos, tudo que estamos falando aqui é sobre ideologia do século XXI ou é sobre preceitos eternos? E é isso que deve nortear a nossa vida cristã, irmãos. Jesus estabeleceu esse princípio ao ser questionado sobre os impostos. Quando Jesus foi questionado, Jesus ele faz ali um Tramontina quarta-face, assim, né? Pá! Aquela quebrada assim. Jesus percebeu que eles estavam querendo fazer o quê? Jesus percebeu que eles estavam querendo polemizar, certo ou não? E diante da tentativa de polemizar, Jesus vem e trabalha com uma distinção aqui. Jesus vai e diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sabe o que Jesus está fazendo aqui, irmão? Preste atenção, enxerga o que está por detrás do texto. Jesus está dizendo, existe um César que exerce governo nessa terra. Mas existe um Deus soberano que exerce governo sobre todas as coisas. Então, dê ao César, ao imperador romano, a sua responsabilidade civil. Ouviu o que eu disse ou não? E entregue ao Senhor a sua responsabilidade eterna. É isso que Jesus estava fazendo. Jesus aqui está dizendo claramente que César, como representante do governo e do poder público, não deveria interferir no âmbito da igreja. E também, tampouco a igreja deveria tomar para si responsabilidades que pertencem ao governo. Pastor, mas você está dizendo que igreja e política não se conversam e não se discutem? Ué, mas eu não acabei a mensagem, irmão. Então segura a onda. Tudo bem o que eu disse aqui ou não? Mas estou dizendo que há responsabilidades que o Estado quer interferir na igreja e nós diremos o quê? Não. O Estado, César, cuida do que é de César. Igreja, a gente vai cuidar do que é essa igreja, irmão. Tudo bem o que eu disse ou não? Contudo, também não usurparemos um poder político que não foi conferido à igreja. Fui claro na minha exposição? João Calvino, em suas Institutas, falava sobre dois governos, o civil e o espiritual, ambos instituídos por Deus, mas com funções distintas. A teologia kuyperiana chamou isso de soberania das esferas, ou seja, a autoridade da igreja não deve ser afetada pela interferência do Estado. E o pastor reverendo Augustus Nicodemos, recentemente compartilhando de modo sóbrio, equilibrado, declarando algo que se aplica nos dias de hoje: o Estado não deve interferir na igreja. E a igreja não deve se tornar um partido político. Igreja participará, exercendo sua cidadania como os membros de sua localidade na política. Contudo, a igreja não se arredará, não se envolverá, não se enredará em um partido político. Essa distinção é fundamental para que a igreja mantenha a sua voz profética sem se perder em alianças político-partidárias. Quantos estão ouvindo até aqui, irmãos? Amém? O movimento da reforma, que nós somos oriundos da reforma protestante. Amém ou não, irmãos? Somos provenientes de uma ruptura. E fico imaginando, eu não vou nem tocar nesse assunto porque está gravado, deixa para lá, vamos embora. O movimento da reforma, ele não foi somente um movimento de redescoberta do Evangelho, irmãos. E eu preciso tratar isso como algo para que pastores, que eu me enquadro nesse grupo de pastores que tentam trazer lucidez aos irmãos, arrancando-os do radicalismo. E eu quero trazer aqui uma reflexão de que o movimento da reforma, ele não teve como único viés a redescoberta do Evangelho. Sim, o Evangelho é o epicentro de todas as nossas mudanças.
Mas a reforma tinha também uma outra perspectiva, que era romper a igreja do poder político, separar a igreja do Estado. Quantos ouviram o que eu disse aqui, irmãos? Você ouviu o que eu disse? Então o movimento da reforma sim era fazer o que, irmãos? Redescobrir a verdade e pureza do Evangelho, mas para que isso fosse possível, era imprescindível arrancar a igreja das garras do Estado. Um teólogo e pastor, falando sobre esse movimento, disse algo. A estrada para a democracia moderna, porque nós hoje, irmãos, e preste muita atenção no que eu estou falando aqui, nós hoje, pela graça de Deus, vivemos em um país que no papel é democrático. Ouviu o que eu disse ou não? E os irmãos entenderam bem o que eu disse. Amém ou não? O que nós precisamos compreender é que a conquista de uma democracia é herança da reforma protestante. Você sabia que a laicidade do Estado é uma conquista do protestantismo? Você sabia disso ou não? Deixa eu dizer uma coisa então, até para instruir os irmãos nesse sentido. Muitas vezes, quando nós estamos professando a nossa fé, somos cerceados. Se familiarize com essa palavra. Cerceado significa o quê? Cortado, repreendido, interrompido. Nós somos cerceados de manifestar a nossa fé e a alegação muitas vezes é que o Estado é laico, essa repartição pública é laica. De fato, irmãos, é verdade. O Estado é laico, a repartição pública é laica. Só que o que não te contaram é que todas as escolas antes da Reforma Protestante era liderada e presidida por padres. E a educação, ela era eminentemente católica. Não existia educação fora da religião católica. E quando vêm os pré-reformadores, eles queriam educar os seus filhos sem o viés religioso. Eles queriam que o Estado oferecesse educação, instrução formal e o aspecto de religião era a responsabilidade de quem? Da família. Então os pré-reformadores entraram em ruptura com o sistema para obter o que nós chamamos de laicidade, que é o direito de ter uma educação onde ninguém vai falar sobre religião na instituição de ensino e eu vou poder educar o meu filho com base no que eu creio na minha casa. Então, quando alguém vier te dizer sobre a laicidade, ensine isso, que a laicidade é uma conquista da reforma protestante. Mas eu já vou dar uma pedrada agora. Isso quer dizer, pastor, que você apoia ou não ensino religioso nas escolas? O que você acha? Se a escola for confessional, ela tem esse direito porque o PPP, o Projeto Político Pedagógico, já publica isso, que é confessional. Então, quando o pai matricula, ele já sabe que é confessional. Contudo, uma escola pública, não, eu não apoio uma disciplina chamada ensino religioso. Que isso, pastor? Sabe por quê, irmão? Porque vão ter que fazer processo seletivo para colocar professores para dar aula de ensino religioso. E geralmente são professores de história, sociologia e filosofia com pós-graduação em ciência das religiões. Não serão cristãos dando aula de ensino religioso. Não se engane. Aí você entende o seu pastor agora quando vê um telejornal vendo a bancada evangélica na Câmara dos Deputados e no Senado lutando para ter ensino religioso e o pastor de vocês está com a mão na cabeça dizendo não, pelo amor de Deus, esses caras não sabem o que está acontecendo na escola, então fecha a boca.
Com muito carinho, eu preciso dizer algo para os irmãos. Eu sempre vou fazer um convite para a igreja à sobriedade, com reflexão. Então, se eu disse que eu não apoio, irmãos, não é porque eu estou com viseira, é porque, de fato, eu tenho motivo para dizer que eu não apoio, e o motivo é esse. Eu quero poder chegar em casa e formar meus filhos sem a interferência do Estado. O Estado vem para instruir, eu venho para formar. Quantos estão compreendendo o que eu disse aqui? Quantos já tinham ouvido sobre essa perspectiva de laicidade como origem no protestantismo? Amém. Assim, ao exercer a cidadania, exercer a cidadania faz parte da vida comum do cristão, não como militante de partidos, ouça isso. Assim, exercer a cidadania faz parte da vida comum do cristão, não como militante de partidos, mas como testemunha do Evangelho, sendo sal e luz no meio de uma sociedade corrupta e perversa. Quantos estão compreendendo até aqui, irmãos? Amém? Na criação, o que podemos abordar? Na criação, se alguém quiser registrar o texto, Gênesis 1, 26 a 28. Deus cria o ser humano e confere a ele a responsabilidade de governar, cultivar e organizar a vida social. O mandato cultural incluía promover justiça, ordem e o bem comum. Ouça agora o que João Calvino dizia. Calvino dizia que o governo civil é necessário mesmo antes da queda, mas tornou-se ainda mais essencial após o pecado como freio à corrupção. Bavinck afirmava que a política é parte da ordem criada e da graça comum. Irmãos, preste muita atenção em algo que nós temos trazido aqui. Quando Deus forma Adão, Deus formou Adão, o colocou no jardim e lhe deu. Primeiro Deus o cria, Deus lhe deu uma bênção e uma missão. Os irmãos lembram desse tripé? Primeiro Adão é criado, segundo ele recebe uma bênção. Qual é a bênção? Fertilidade, sede fecundos e aí vem agora a missão, multiplicáveis. Só que agora essa família tem um trabalho. Sabe qual é o trabalho dessa família? Governe, domine sobre a terra. Governo, que é preservar a paz, a justiça e a provisão, precede a queda. Quantos estão comigo até aqui, irmãos? É antes da queda. Na criação, ao exercer o governo sobre a terra, Adão cumpriria, antes da queda, o propósito eterno de Deus. Formaria uma família, trabalharia para cultivar e guardar a terra, exerceria uma correta gestão e justa dos recursos naturais disponíveis, distribuiria bens e riquezas de modo que todos fossem supridos e cuidados. E dessa forma, por toda a humanidade, Deus seria glorificado. Antes da queda, a humanidade cuidaria uns dos outros sem arrogância ou egoísmo. Os irmãos ouviram isso? Antes da queda, por meio de governo, Adão e as famílias que ocupariam a terra antes da queda, eles exerceriam uma administração sem arrogância ou egoísmo, cuidando uns dos outros, para que o povo tenha paz e viva bem. Aplicando essa perspectiva do governo, política e cidadania na criação, o cristão, ele exerce cidadania não como idolatria da política, mas como expressão de mordomia. Como expressão de quê, igreja? De mordomia. E o que é a expressão de mordomia? É você olhar o que tem à disposição e então você se envolve de modo que todos sejam abençoados nessa perspectiva dos bens e da riqueza.
Ah, pastor, então você tem uma veiazinha para tal. Como é que é, irmão? Nós estamos falando aqui de antes da queda. Nós não estamos falando aqui do homem caído formando os seus partidarismos. Nós estamos falando aqui do que aconteceria na humanidade antes da queda, se a queda não tivesse acontecido. Quantos estão compreendendo isso aqui, irmãos? Amém? Na queda, nós temos a chegada de algo. Preste atenção nisso. Na queda, nós temos a idolatria do poder e a corrupção da cidadania. O pecado corrompeu o poder. A política virou palco de opressão, injustiça e idolatria. Governantes abusam da autoridade e cidadãos trocam a verdade por mentiras. Gente, o que nós estamos vendo no nosso país e em vários outros países do mundo é resultado do quê, irmão? É resultado da queda. E eu não posso esperar de um homem caído algo que só pode suscitar e ser revelado de alguém que experimentou o novo nascimento. Quantos estão ouvindo isso, irmão? Amém? Deixa-me citar algo aqui. Um pastor inglês viveu e escreveu tantos livros nas Ilhas Britânicas. Um homem que lutou contra a depressão. Um homem que lutou contra tensões interiores tão profundas. Um homem que é chamado de o príncipe dos pregadores. Charles Haddon Spurgeon escreveu um livro sobre política. Vocês sabiam disso, irmãos? Escreveu um livro. Eu tive o privilégio de ler esse livro nas últimas 2 semanas. E quero trazer alguns pontos importantes daquilo que Charles Spurgeon identificou ao longo dos anos servindo ao Senhor e também ouvindo o poder político. Charles Spurgeon, falando sobre a queda, ele disse: câmaras de Estado, gabinetes, salas do trono e palácios reais são tão pouco frequentados por Cristo quanto as selvas e os pântanos da Índia pelo viajante cauteloso. Sabe o que Spurgeon está dizendo nessa primeira frase? Spurgeon está dizendo que, de fato, irmãos, casas de poder. O que eu quero dizer quando eu menciono a expressão casas de poder? Trazendo para os dias atuais, eu estou falando de quê, irmãos? Pode falar. Estou falando sobre a sede da prefeitura, estou falando sobre a Câmara dos Vereadores, estou falando sobre a Assembleia Legislativa, estou falando sobre a Câmara dos Deputados Federais, estou falando sobre o Senado, estou falando sobre a Presidência da República. Isso pensando em Brasil. Se estivéssemos pensando em uma monarquia, estaríamos falando como? O judiciário também, poder judiciário. Se nós estivéssemos falando de uma monarquia, isso incluiria o palácio, tudo bem? Real. E Spurgeon vivia onde, que eu disse, por favor? Na Inglaterra, onde até hoje existe uma monarquia parlamentarista. E Spurgeon está dizendo, de fato, quando você entra numa casa que fala sobre política, que fala sobre justiça, de fato é difícil encontrar Cristo naquele lugar. Spurgeon está apontando claramente que a queda produziu uma sede por poder que tira o detentor de toda a autoridade da sua posição de autoridade. E homens se sentam em lugares de poder e autoridade, querendo ser os seus próprios deuses. Isso é o efeito da queda. Spurgeon continua dizendo algo, ele diz que Cristo, Jesus, ele frequenta barracos com muito mais frequência do que residências reais, pois não há lugar para Jesus Cristo em salões reais. Partidos, políticos, interesseiros e os que buscam prazeres excluem o representante do céu de um lugar entre os representantes da terra. Agora perceba algo importante aqui. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, nós vemos algo acontecendo. Se você puder, ou abra a sua Bíblia para pelo menos dar uma olhadinha, ou pelo menos registre. Em Atos capítulo 4, nós vemos que o Espírito de Deus
produzindo uma oração no coração dos primeiros discípulos. Irmãos, isso é uma dádiva do Senhor. Existe uma das coisas que a gente precisa trazer à nossa mente, que a gente às vezes esquece, né? Que as orações que a gente não sabe o que tem que pedir direito, o que acaba acontecendo? O Espírito Santo intercede por nós com gemidos o quê? Inexprimíveis. As coisas que a gente não consegue dizer, a gente não sabe nem reconhecer as áreas que a gente está com dificuldade. O Espírito Santo, ele parece que grita dentro da gente, nos levando a orar por coisas que a nossa consciência muitas vezes não oraria. Em Atos capítulo 4, os discípulos estavam sendo perseguidos pelo poder público. Você ouviu o que eu disse ou não? Eu vou repetir. Os primeiros discípulos estavam sendo o quê? Perseguidos por quem? Pelo poder, que ele era religioso, mas era o poder público. Porque o judaísmo, dentro do Império Romano, tinha uns privilégios. E dentre esses privilégios, eles tinham um poder político. E a perseguição, ela tinha origem religiosa, mas ela tinha um desdobramento com efeito civil. Consegui me expressar com clareza ou não, irmãos? A origem da perseguição era o que eu disse? Religiosa, mas ela tinha um efeito civil. Os discípulos estavam sendo perseguidos. E qual foi a oração que os discípulos foram levados a fazer, irmão? Olha na sua Bíblia. Não é o Filipe que está dizendo, foi Lucas que, escrevendo Atos dos Apóstolos, descreveu o que está escrito aí. Eles pediram: Senhor, dá-nos maior ousadia para pregar. Sabe o que o mundo precisa? O mundo precisa conhecer a verdade do Evangelho. Sabe uma das coisas curiosas? É que os discípulos, eles são espalhados no Império Romano e começam a proclamar o Evangelho em vários lugares. Você ouviu o que eu disse ou não? Então o que acontece? A perseguição produziu o que, irmãos? Um avanço do Evangelho. Então, quando somos perseguidos, uma das coisas que precisamos considerar é que a mensagem não deve ser silenciada, ainda que isso produza para nós algum tipo de sofrimento. No ano 300, aproximadamente, depois de Cristo, um imperador de nome, quem lembra aí? Constantino. Ele aparentemente se converte, torna-se um cristão, é batizado e ele sacramenta algo. Sabe o que ele sacramenta? O cristianismo como o quê? Como a religião oficial do império. Que de fato, irmãos, sabemos que isso trouxe portas abertas para o cristianismo, sabemos disso, amém ou não? Trouxe portas abertas, que bênção! Contudo, a igreja escolheu se deitar no colo do Estado. A igreja escolheu se render ao poder político. A igreja escolheu se beneficiar das coisas que o Estado lhe proporcionava. Nós percebemos que a união entre, e essa frase dita por Charles Haddon Spurgeon, a união da igreja com o Estado é um golpe fatal para a verdadeira religião. E Spurgeon nos chama a exerça a sua cidadania, mas não misture governo e Estado. Ouviu o que eu disse ou não? Seja um cristão professo e não misture governo e Estado. Wayne Grudem, em um de seus livros, inclusive um dos livros usados na preparação desse sermão, que fala sobre política e cristianismo. Wayne Grudem nos diz algo. É calamitoso que essa visão de impor a religião tenha sido adotada por tantos cristãos em séculos passados. Ela teve um papel importante na Guerra dos 30 Anos, que foi de 1618 a 1648,
que começou com um conflito entre protestantes e católicos, desejosos de controlar vários territórios, principalmente na Alemanha. Nos séculos 16 e 17, houve muitas guerras religiosas na Europa, especialmente entre católicos e protestantes. Me permita compartilhar algo, irmãos. Gostaria que você observasse um cenário. É nosso papel defender o nosso direito de professar a nossa fé. Você ouviu o que eu disse ou não? Devemos sim sermos arautos da palavra de Cristo, lembrando que inclusive a laicidade é uma conquista da reforma protestante. Contudo, não somos chamados a, como igreja, querer fundir Estado e religião, porque vimos que historicamente isso tem sido uma tragédia. E eu tomo como base, como referência, o que acontece muitas vezes no universo muçulmano, onde família, religião e governo são unificados e alguém que decida romper com a tradição religiosa é condenado à morte. E esse sim é um dos maiores efeitos da queda e o dano que pode ser causado quando fundimos religião e Estado. Quantos estão compreendendo isso, irmãos? Sabe um dos aspectos importantes que Spurgeon também nos instrui aqui? Ele diz assim, preste atenção nisso. Alguns dos homens mais devotos, espirituais e semelhantes a Cristo que já conhecemos, estavam tão plenamente convencidos dos males do atual estado das coisas e tão zelosos pela separação entre igreja e Estado como é possível estar. Eles eram santos e, no entanto, dissidentes políticos, viviam perto de Deus e desfrutavam de comunhão diária com o céu e, no entanto, como o apóstolo Paulo, valorizavam seus direitos civis e falavam quando os viam invadidos. Preste atenção nesse momento que eu quero fazer um paralelo com a própria citação de Spurgeon. Certa vez Paulo foi preso, só que Paulo, além de hebreu de hebreus da tribo de Benjamim, Paulo era um cidadão romano. Os irmãos lembram disso ou não? Paulo é preso, açoitado, e isso sem que ele tivesse sido levado primeiro para julgamento e fosse condenado. E isso jamais poderia ter sido feito contra um cidadão romano. Quando os soldados levaram ao pretor que Paulo era um cidadão romano, ele se apavora e diz, libere-o, libere-o. E Paulo, compreendendo, sim, um homem piedoso, mas um cidadão romano, ele diz, ah, é? Vocês me prenderam na calada da noite, vocês me privaram de liberdade e me açoitaram na calada da noite. Vocês não vão me expor em público e me liberar em secreto. Eu quero ser liberado como um cidadão romano. E a Bíblia diz que houve pavor entre os governantes. Com isso, Charles Spurgeon não está nos chamando à omissão civil, mas não está colocando o papel civil para cima do papel como um cristão piedoso. Quantos estão compreendendo o que nós estamos construindo aqui no Senhor verdadeiramente, irmãos? Amém? Augusto Nicodemos escreveu recentemente algo dizendo: quando a igreja se associa a um partido, ela perde a liberdade de ser a voz profética contra o pecado. Isso me faz lembrar duas coisas. Um governante em Israel que foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Quem foi esse homem, irmãos? Davi. Um homem que, inclusive, nós sabemos que Jesus é chamado de filho ou descendente de Davi, mas Davi pecou, irmãos. E ele era representante de responsabilidade civil, governo e Estado, ou representante da religião? Davi era representante do governo, do Estado. E quando Davi peca, entra no palácio quem, irmãos? Entra no palácio o profeta Natã. E quando o profeta Natã entra, ele entra e usa de uma alegoria.
E aí ele confronta ali Davi, e Davi, representante do poder político, é repreendido por alguém representante da parte de Deus. Vocês estão compreendendo isso? Agora, quando nós vemos esse cenário, compreendemos que se Natã estivesse vivendo, não vou usar uma expressão, se Natã estivesse vivendo, se beneficiando das coisas que o Estado poderia lhe conferir, talvez quando ele se aproximasse de Davi, ele iria cheio de dedos, mas perderia a autoridade de denúncia profética. Quantos estão compreendendo isso? Sabe, pastor, mas tem algum caso na Bíblia para você me descrever melhor isso que você está falando? Tem, irmãos. O povo Israel tinha sido dividido. 10 tribos, 2 tribos, formando os povos de Judá e Israel. O rei em Judá quem era? O rei em Judá numa época era Josafá. O rei em Israel era Acabe. Havia ali um problema para tentar partir em guerra contra um outro inimigo, que era um inimigo comum. Então vamos lá, vamos partir em guerra. Então beleza, chama agora quem? Chama os profetas. E aí vieram os profetas para Acabe. Sabe o que os profetas disseram para Acabe? Vai, Acabe, o Senhor vai te abençoar, Deus vai te dar graça, e tarará, o Senhor vai honrar o seu esforço. E aí quando Josafá vira e fala assim, mas tem um profeta ali que eu não queria deixar em aberto, eu queria ouvi-lo, é o profeta Micaías. Aí Micaías vem. Irmãos, olha que detalhe pequeno que está escondido nas Escrituras. Micaías o quê? Vem. Então Micaías não estava no palácio. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Micaías não estava desfrutando dos benefícios do palácio. Micaías estava lá cuidando do povo. E esse é o lugar de pastor, é cuidar do povo, não é ficar no palácio. Quando Micaías chega, vai, Acabe, pode ir, manda ver, toca o barco. E aí Acabe fala, Micaías, para, Micaías, fala a verdade. A verdade é, vai para a guerra. Você tem que ir, vai. Só que é o seguinte, você vai morrer nela. Porque você é um desviado, um pervertido e um corrupto. É isso que você é. Aí sabe o que você tem? Você tem um verdadeiro profeta apontando os desvios do Estado sem se beneficiar do palácio. E a igreja, ela é baluarte da verdade. A igreja não deve se vender a um partido político. A igreja não deve fazer nem assim e nem assim. Porque a igreja é a noiva do Cordeiro. Pura, santa, imaculada. Hernandes Dias Lopes diz que quando a igreja se deita no colo do Estado, ela perde a sua voz. John Stott afirma que a queda explica a queda. Você e eu somos caídos. A queda, ela explica a tentação de absolutizar ideologias. A gente não quer a direita ou a esquerda, mas a gente quer a nossa. A gente quer absolutizar do mesmo jeito. Porque essa é a natureza do homem caído. Quer poder absoluto. Mas na redenção, irmãos, na redenção, Tim Keller nos diz que a igreja deve ser a contracultura para o bem da sociedade e não uma expressão de partidos políticos. Quantos estão comigo ouvindo aqui? Amém? Igreja não deve ser. Desculpe, Charles Spurgeon diz: cristãos são chamados a ser faróis para a cidade e não a carregar bandeiras humanas. Em um de seus sermões, Paul Washer declarou: a transformação do mundo não vem pela política, mas pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. Você ouviu o que eu disse? A transformação não vem pelo poder político, mas a transformação de uma sociedade vem pelo derramar do poder do Evangelho sobre uma comunidade.
como homens e mulheres redimidos pelo Evangelho, assumimos viver nesse tempo debaixo de autoridades humanas. Preste atenção nisso, vou repetir aqui. Como homens e mulheres redimidos pelo Evangelho, assumimos viver nesse tempo debaixo de autoridades humanas, sendo elas justas ou injustas, compreendendo o nosso encargo profético como igreja, revelar a Cristo. O nosso papel profético como igreja qual é, irmãos? Revelar a Cristo. Aplicando a perspectiva da redenção, nós entendemos que o cristão ele é um cidadão do céu. Ele vai viver em novos céus e nova terra. Isso quer dizer que eu me aplico em interferir na injustiça aqui. Preste atenção no que eu estou dizendo. Eu me aplico em o que eu disse? Interferir na injustiça. Amém ou não? Eu quero promover a paz. Eu quero promover a justiça. Eu quero promover a verdade. Eu me aplico nisso. Contudo, isso é feito porque eu amo o Evangelho, não porque eu amo o partido político. E isso fará toda a diferença. Você ouviu o que eu disse? O Evangelho molda a nossa cidadania. Obedecemos às leis, oramos pelas autoridades, buscamos o bem comum. Exercemos a nossa cidadania com fidelidade, mas de modo apartidário, não como militante de homens, mas como testemunha de Cristo. Eu vou repetir essa reflexão. Exercemos a cidadania com fidelidade, mas de modo apartidário, não como militante de homens, mas como testemunha de Cristo. Deixe-me fazer uma reflexão importante aqui. Wayne Grudem, os irmãos já ouviram citar esse irmão várias vezes aqui. Amém ou não? Várias vezes. Wayne Grudem escreveu um livro sobre política. E esse livro é recente. Esse livro é de 2023. E quando eu tive a oportunidade de ler, para ajudar a construir e embasar o sermão desse domingo, me chamou a atenção algo curioso. Ele disse assim: uma das coisas que eu vou dizer é, eu sou republicano. Ele está falando por ele ser americano, tudo bem? Nos Estados Unidos existem dois partidos. Quais são os partidos? Os republicanos e os democratas. Ele falou, eu sou um republicano. Contudo, eu sou um ferrenho combatente de um abuso das questões econômicas e parará, e foi batendo. E pá. E eu não deixo de mencionar que me oponho veementemente aos democratas. Mas não tem como dizer que Barack Obama não foi um ótimo articulador político ao longo dos anos que esteve à frente do governo norte-americano. E eu, quando eu li, sabe quando você lê a página e você fala assim, não, deixa eu voltar nesse negócio aqui. E eu voltei para ler. Você sabe o que eu enxerguei ali do coração de Wayne Grudem? Ele estava claramente dizendo, são dois homens caídos, gente. Tanto o republicano quanto o democrata. Então tem coisas que um vai fazer que é bom. E coisas que o outro vai fazer que também é bom. E ambos também vão fazer o quê? Cometer erros crassos. Por isso a igreja é chamada a ser o quê, irmãos? Apartidária. Porque quando a igreja se associa a um partido político, automaticamente a igreja está comprando o pacote completo. Quantos compreenderam o que eu quis expressar aqui? Sabe, irmãos, na consumação, anote Apocalipse 21, de 1 a 5. Apocalipse 21, de 1 a 5. Toda a história humana aponta para o governo eterno de Cristo. E nenhum sistema terreno trará paz perfeita, só o reino consumado.
Hernandes Dias Lopes, num esforço, num empenho de produzir para os seus leitores uma esperança vindoura, escreveu dizendo que nenhum governo humano poderá trazer a paz que só o Cordeiro dará quando reinar plenamente. E nossa esperança não está em eleições ou partidos ou políticos de estimação, mas no reino eterno. A nossa esperança está no reino vindouro. Até lá, viveremos como cidadãos fiéis, com olhos na pátria celestial, agindo com justiça, paz e piedade sobre a terra. Quero trazer agora Preciso de mais 5 minutos para finalizar esse sermão, queridos. E eu vou fazer uma leitura corrente. Tudo bem? Existe um pastor chamado John Piper. E John Piper, um estudioso, um exímio pregador das Escrituras, escrevendo sobre o momento de fervilhar político que estamos vivendo no mundo. Porque não é só no Brasil que está acontecendo isso, irmãos. Vocês estão acompanhando Venezuela, Estados Unidos, a guerra que está acontecendo na Rússia e Ucrânia. Nós estamos acompanhando tensões em outros países. E John Piper, então, ele fala sobre algo aqui. E eu quero agora que você tome isso como uma instrução de um pastor mais experiente que eu e tantos outros, mas um homem piedoso que tem algo a nos dizer. Em um artigo ao portal Voltemos ao Evangelho, ele disse: estou tratando o agitar da bandeira política aqui como algo ruim, embora saiba que existe uma definição de agitar a bandeira política que não é em si uma coisa ruim. Vou usar a palavra ruim para designar o agitar a bandeira política do que estou falando. Aqui está o que eu quero dizer com a má agitação da bandeira política. Primeiro, agitar a bandeira da lealdade partidária. Isto é, lealdade partidária, como uma lealdade final e última. Segundo, afirmar uma posição moral ou social sem fazer uma diferença clara entre defender a posição e defender o partido. Ouviu a distinção que Piper fez? Ele usa a escolha de defender uma posição ou defender o partido como um risco. Isso também pode ser ruim para a vida da igreja. Você está defendendo a posição ou está defendendo o partido? Faça isso com distinção. Então eu posso defender algumas coisas que um partido está falando, sem defender o partido. É isso que Piper está nos ensinando. Você está entendendo o que eu disse ou não, irmãos? Porque naquele partido, cheios de homens caídos, muitas vezes, não terá. Na verdade, o seu conjunto de todas as ideias terá muita coisa aqui de carnalidade. Então eu não fecho com o partido, eu fecho com algumas ideias propostas por aquele partido, pensando sempre no bem comum e não no bem pessoal. Você ouviu o que eu falei ou não? Pensando no bem comum, porque se o pai está formando uma família, eu preciso pensar no bem da sociedade, não no bem do Felipe. Isso, inclusive, interfere em como a gente vota. Sabe por quê? Porque eu não vou votar no professor fulano de tal. Por quê? Porque ele vai lutar pelos professores. Eu não vou votar no doutor tal, porque ele vai lutar pelos médicos. Um vereador, um deputado, ele deve lutar pelo bem comum. Quantos compreenderam isso aqui? Amém, irmãos? E uma das maiores formas que nós temos de mostrar a corrupção do nosso coração como igreja é que quando a gente vai votar, muitas vezes a gente vota naquele que vai defender a nossa causa. Você entendeu o que eu disse? Isso revela também o egocentrismo da gente. Terceira orientação de Piper. Expressar uma esperança indevida pelo bem comum nas estratégias da política partidária. Agora, existem aspectos do bem comum
que podem, de fato, vir por meio da política partidária. Sim, existem. Mas também há um nível indevido e injustificado de esperança que deve ser evitado. Sabe o que Piper está dizendo aqui? Que a política partidária pode trazer benefícios para a sociedade, sim ou não? Sim, mas a minha esperança não deve estar nela. A minha esperança deve estar onde, gente? Deve estar em Cristo. Quarto, fundamentar posições morais em plataformas partidárias e não em uma cosmovisão bíblica. Irmãos, essa frase de Piper para mim foi a mais importante das 7 que eu vou ler aqui, das 6 que eu vou ler. Fundamentar posições morais em plataformas partidárias e não em uma cosmovisão bíblica. Então a gente formata as nossas decisões com base na ideologia de um partido e não formata as nossas decisões e escolhas com base na compreensão do que, irmãos? Das Sagradas Escrituras. Amém ou não? Quinto, convicção equivocada de que a mudança moral chegará a uma população por meio de ação política ou defesa partidária. Isso não vai acontecer. Irmãos, a transformação da moral da sociedade, presta atenção, vou repetir isso com calma. A transformação da moral da sociedade não vai acontecer se o nosso partido, o seu partido, o meu partido chegarem ao poder. A transformação da moralidade, ela só será efetiva e permanente quando o poder do evangelho chegar na sociedade. Pastor, mas é óbvio, irmão, que aí na hora de votar, eu vou olhar o partido, eu vou olhar a proposta de governo, eu vou olhar que eles estão abrindo a porteira e vou dizer assim, aqui eu não voto, eu vou votar aqui. Isso é exercer a cidadania, amém? Mas eu não deposito no partido uma esperança de uma transformação social que só pode ser experimentada pelo poder do evangelho. Consigo me expressar com clareza? Amém, irmãos? Item 6. Colocar em primeiro plano a política partidária em ambientes onde eles não pertencem. Por exemplo, no culto cristão. Defender a plataforma política de um partido que você pertence, por exemplo, deve ocorrer na convenção do partido. E é lá que você pode agitar a bandeira política corretamente, mas não no culto cristão. Os irmãos ouviram isso, não? Se a igreja é baluarte da verdade, corpo de Cristo e noiva do Cordeiro, nos ajuntamentos da igreja, quem tem proeminência e notoriedade, quem é? É Cristo. Os membros dessa igreja serão devidamente instruídos a votar com inteligência e sabedoria. Contudo, nunca traremos um político para orar no púlpito. Sabe por quê? Porque o dia que você traz um político para orar no púlpito, você está colocando ele em destaque perante a membresia e causando um aparente endosso social a esse político que é um homem caído. E aí eu vou votar agora no partido dele. E agora eu vou... Aí sabe o que vai acontecer? Eu estou esperando de um homem Adão que não pode produzir aquilo que só pode ser gerado por meio de Cristo. Então, pastor, eu vou aí na sua igreja, você pode orar por mim? Posso, no gabinete. Ouviu o que eu disse ou não, irmão? Você vai orar? Vou orar sem problema nenhum, irmão. Onde que eu vou orar? No gabinete. A gente quer fazer uma reunião com a igreja e tal, marca lá no seu escritório. Eu convido os irmãos, quem quiser ir vai, mas eu não vou marcar reunião na igreja para político vir falar. Porque o dia que nós começarmos com essa onda de trazer político para dentro da igreja, nós estamos colocando a igreja deitada no colo do Estado. E a igreja vai perder a sua capacidade de denúncia profética. E se um dia eu fizer diferente, por favor, irmãos, me repreendam. Se um dia eu trouxer alguém aqui e me repreendam. Porque a verdade precisa ser mantida pela Escritura e não pelo jeitinho, às vezes, de um líder persuasivo que vai ganhando o coração dos irmãos, vai fazendo o jeito dele com o passar dos anos. Para finalizar esse sermão, irmãos, eu vou fugir da foto quanto eu puder, você sabe disso. Depois que terminar de gravar, eu conto uma história, irmãos. Já foi publicada, né? Irmãos, olha só, verdade. Já avisar os irmãos aqui, eu tenho
tanto de amigo que está no mundo político. E eu fujo de foto. Na maioria das vezes, sabe como é que funciona? Quando junta a galera assim, vamos tirar uma foto, e falou, eu tiro. Aí eu vou e eu tiro a foto, entendeu? Que é o jeito que eu tenho de não aparecer. Mas se eu for enquadrado um dia e eu não conseguir fugir de uma foto, que os irmãos lembrem do que eu estou falando, que eu não estou endossando. E se tiver dúvida, vem me procura e pergunta. Tudo bem ou não, irmãos? Vem me procura e pergunta. Contudo, eu quero deixar claro para os irmãos que isso não é uma aversão à política. Isso não é uma aversão ao governo, mas é uma aversão à corrupção da igreja ao se associar ao governo e à política. Esse é o ponto que nós estamos batendo aqui hoje. Quantos compreenderam isso? Amém ou não? Sabe por quê, irmãos? Vivi numa pequena cidade há alguns anos. Vivi numa cidade de menos de 30 mil habitantes. E sabe o que eu vi? Eu vi pastores recebendo telhado da igreja de candidato. Eu vi pastores levando político na porta da igreja, falando, vota nesse daqui. 2 anos de mandato, o cara foi cassado. Aí o pastor agora mudou de candidato. O novo prefeito agora, o pastor levou lá também. Que fofo. Irmão, isso corrompe a pureza do evangelho, irmãos. Isso corrompe a pureza do evangelho. Finalizando aqui para cearmos. Na criação, Deus institui governo e cidadania para promover a ordem e a paz. Na queda, o pecado corrompeu o poder, transformando em instrumento de opressão. Na redenção, em Cristo, o cristão exerce cidadania como sal e luz, apartidário, sendo testemunha do reino. Consumação, a esperança final, é o governo eterno de Cristo. O cristão é o cidadão do céu vivendo na terra. Ele participa, serve, testemunha, mas não se ajoelha diante de nenhum partido. A sua bandeira é o Evangelho. Amém, irmãos? Vamos estar em pé. Vamos orar. Aí tem uma pergunta que está ecoando aí na cabeça dos irmãos, né? Mas o pastor é de direita ou de esquerda? Posso levantar um dom de você. A gente vai orar por ele no gabinete e vai instruí-lo no Senhor. É porque assim, você falou sobre política, mas como a gente entende que é um dom, não é que o cristão não deve se arvorar e tal, a pessoa achar que, não posso nunca me envolver com aquele ambiente. Cortando a gravação. Então, na verdade, eu creio assim que se ele começa a te errar, eu creio que eles têm dons, né? Jesus distribui dons aos homens. Alguns vai quando se levantar, aqueles com dom de vulnerabilidade. E como a igreja vai cuidar dessa pessoa que tem dom do ver? Então vamos lá. Quando nós chegarmos próximo das eleições, a gente vai revisitar esse assunto. E aí nós vamos tratar sobre isso. Uma das coisas importantes é que os irmãos não ouviram eu dizer em nenhum momento que um cristão não deve se candidatar. Vocês me ouviram negar isso ou não? Eu não disse que um cristão não deve se envolver em questões políticas. Eu não disse que cristão não deve fazer parte de por exemplo, de uma associação, por exemplo. Eu não disse isso. Mas eu disse que um pastor não deve. Porque o pastor, ele cuida do rebanho. E ele é aquele que tem que se portar como alguém que vai fazer uma denúncia profética, irmãos. E por isso ele não deve se associar ao Estado. Então, aos meus olhos, e ouço, irmãos, é melhor a gente já botar polêmica na mesa de uma vez. Candidato que bota PR na frente, para mim, para que tá chato. Porque se é pastor, tem rebanho envolvido, irmão. Seu rebanho não é seu, assim, entre aspas, né? O rebanho não é a política. Então, lá na política, você é o fulano de tal, não é o PR. O PR é porque tem um rebanho, né, envolvido. Você compreendeu o que eu quero ensinar aqui para nós hoje?
Amém? É isso que eu quero ensinar para a igreja. Porque você chega lá, você é quem? Eu sou o pastor fulano de tal. Você pastoreia qual igreja? Ah, não, eu sou... Não, então você não é pastor. Porque pastor não é título, pastor é ofício, irmão. É encargo. Eu não chego lá no trabalho, lá na Gama. Como é que é o seu nome? Eu sou o pastor Felipe Barros. Porque lá é a figura do quê, gente? Do professor. O ofício pastoral, ele é aqui. Porque tem um rebanho para eu cooperar com o apacentamento de Cristo. Você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Por isso, nesse sentido, sim, irmãos, eu não endosso candidaturas com o PR na frente. Agora, também não confunda o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você não votar neles? É isso que eu estou dizendo ou não? Eu só estou dizendo que na luz que nós temos, que esse irmão pode não ter a mesma luz. Tudo bem ou não? Ele pode não ter o mesmo entendimento, mas pode ser uma pessoa correta. Pode ser uma pessoa que vá se portar com justiça, com integridade. E está tudo bem, irmãos. Contudo, eu não vou perder a oportunidade. Se sentar do meu lado, eu vou bater um papo, como já fiz com um deles, que eu tenho relacionamento. Falei, tira o PR, que tá feio. Tira. Não quis tirar. Por quê? Porque é bom ter o curral eleitoral de irmãos, às vezes, que não perguntam sobre o plano de governo e só votam porque gostam da pessoa. E aí criam na igreja um curral eleitoral. Pastor, mas que palavra pesada e feia é, mas é isso que um pastor candidato faz. Ele está transformando a igreja no seu curral. Tratando os irmãos como se fosse tábua rasa. E não é assim que a gente tem que tratar o rebanho de Cristo. É instruir o rebanho. É orientar o rebanho. Espero que vocês entendam o coração desse verme desse pastor de vocês aqui. Enfim. Mas creio que chega da gente tratar com viseira em época de eleições. Basta, irmãos. Chega. E se acontecer aqui entre nós de suscitar alguém, pastor, eu estou pensando em candidatar. Glória a Deus, irmãos. A gente vai te ensinar a ser um excelente profissional na área da política. A gente vai te ajudar nisso. Vai te impulsionar para fazer pós-graduação, para fazer cursos, para se envolver com gente séria. A gente quer acompanhar, se você for eleito, a gente acompanhar seu mandato ali te servindo, te orientando, te instruindo e pá, agora. A gente não vai pedir para ninguém votar em você. Porque aí é a igreja querendo assumir uma posição que não lhe compete. Conseguem compreender aqui o coração do pastor de vocês? Amém? Vamos agradecer ao Senhor por esse compartilhar tão desafiador, né? É ou não é, irmãos? Mas a igreja precisa ser esse espaço para conversarmos sobre coisas difíceis. Amém? Vamos orar? Paizinho, nós te damos graças, te bendizemos, te louvamos, te honramos por quem o Senhor é. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor vem construindo no nosso interior. Naquilo, Pai, que foi tão somente o homem, Felipe, aqui. Senhor, eu lamento, Pai, se em algum momento eu posso ter trazido algo não tão fielmente aquilo que a Tua palavra nos ensina. Contudo, o meu papel é levar a mensagem aos ouvidos e o Senhor faz com que ela desça para o coração. E que desça para o coração dos irmãos tão somente aquilo que é puro, amável, agradável e de boa fama, Pai. E que a Tua palavra habite ricamente no coração de todos os irmãos. Em nome de Jesus. Amém e amém.